Estamos começando aqui. Então, primeiro, pedir desculpa que tem coisa que a gente não controla, viu? Que eu saí um pouquinho, 4 e pouquinho, era para estar aqui há muito tempo. Não, mas hoje é sexta-feira, 101, deve estar... E aí, o acidente já tinha acontecido, e lá, e não, graças a Deus, na onde eu estava não morreu ninguém, graças a Deus, mas parou tudo. E eu sei que aconteceu um acidente grave aqui em João Neiva, entre João Neiva e Ibiraçu, parece que foi grave. Tinha gente presa lá no carro, etc. E aí, na semana passada, eu estava falando sobre fazer algumas contas com vocês, né? Falando sobre fração molar, sobre cálculo de concentração. E depois eu falei de duas coisas e a maioria já tinha ido embora. Eu falei sobre a lei de Lavoisier. A lei de Lavoisier diz o seguinte: no mundo, na vida, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quando ele falou isso daí, se você olha para o lado da reação química é uma equação matemática. Você começa com reagente e termina com produto. No final das contas, o que acontece são quebra de ligações, formação de outras ligações. Mas no final das contas, os elementos químicos continuam os mesmos. Os mesmos. Você não vai ter quebra de átomo. Porque se você tiver quebra de átomo, que não significa quebra de átomo, significaria você ter alguma emissão de material radioativo, ou esse tipo de situação de reação química gera outros elementos químicos. Mas não é isso que está acontecendo. Então, a lei dele é válida. Então, se eu tenho no início 2 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio, no final eu tenho que 2 átomos de hidrogênio, 2 de oxigênio. A substância pode ser diferente, mas a quantidade de átomos tem que ser igual, beleza? Uhum. E isso significa que, no início, se eu tiver uma massa, no final, a somatória, né, da massa de todos os átomos, no final tem que ter a mesma massa. E isso se eu manter o sistema fechado. Sistema fechado significa fechado, eu não vou ter perda de massa. Beleza? Uhum. E falei sobre lei das proporções definidas. Lei das proporções definidas significa o seguinte: numa reação química... É só uma moleza, né? E aí, beleza aí? Boa noite. Beleza aí? Tranquilo? Quer assistir a aula aí? Falou aí. Falou, Samuel. Lei das proporções definidas é o seguinte: esses números, eu já apresentei para vocês falando que isso daí são coeficientes estequiométricos. Na verdade, esses coeficientes estequiométricos, eles representam uma proporção que reagentes reagem para gerar também de maneira proporcional aos produtos. Isso significa, então, se você não cria nada, se você não destrói nada, você só transforma. E para haver uma transformação, existe uma questão de proporcionalidade entre as substâncias que estão reagindo. Se você começa com uma determinada massa numa reação química e você dobra, ou seja, você usa proporções diferentes, essas proporções elas se difundem entre reagentes e produtos. Eu estou dizendo o seguinte: se você começa com 1 grama de uma substância no reagente e gera 1 grama de produto, se eu começar com 2 gramas, eu vou gerar 2 gramas de produto. Se eu começar com 3 gramas de reagente, eu vou gerar 3 gramas de produto. Percebe? Eu estou falando de proporções. Se eu duplicar, se eu triplicar, se eu quadruplicar, eu triplico, quadruplico isso daí também no produto, a depender do quê? Destes números aqui. É isso que eu estou falando. Beleza? Então, esses números são importantes porque eles também vão manter uma proporcionalidade dentro das combinações que você tem dentro de uma reação química. E isso vai permitir a gente trabalhar o item que eu vou começar a falar agora, que são os cálculos estequiométricos. Tudo bem aí? Uhum. Bem, e ele está baseado em quê? Regra de 3, matemática. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber para fazer cálculo estequiométrico, eu já falei para vocês na aula passada, é necessário que a gente faça balanceamento da equação química. E balanceamento significa que nós estamos mantendo a lei das massas. Porque eu preciso ter a mesma massa de átomos. A gente só vê o número de átomos, é que a gente está mantendo o quê? A massa final e a massa final igual. Tudo bem? Então veja bem o seguinte. Outra coisa. Além da gente manter as massas iguais quando a gente estabelece, faz o balanceamento da equação,
Agora, a gente sabendo que esses números são os coeficientes estequiométricos, o que nós temos que entender é a maneira que nós vamos atacar o problema. Atacar o problema significa se eu vou usar massa ou se eu vou usar número de mol. Tudo bem? Então vamos ver aqui um exemplo. Considere um tanque de álcool com 55 litros. O tanque de álcool tem 55 litros. E aproximadamente 1000 mols de álcool. Então ele está falando que tá lá é um tanque de 55 litros, é um volume. E nesse volume tem 1000 mols de álcool. Lembra o que é mol? Uma unidade representa 6 vezes 10 a 23 alguma coisa. Beleza? No caso aqui seria moléculas de álcool. Não é 1000 moléculas. 1 mol tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui são 1000, então significa que seria 1000 vezes 6 vezes 10 a 23 moléculas. Beleza? Isso daí que eu estou falando para vocês tem que estar na cabeça de vocês. Isso não vem escrito, não. Vocês têm que saber o que é mol e a relação, sabe, de 1 mol em relação a moléculas, ou 1 mol em relação a qualquer outra coisa. Aquele numerinho 6 vezes 10 a 23. Bem? Que quantidade de matéria, número de mols de oxigênio, será consumida e que quantidade de matéria de CO2 e água será formada na queima desse álcool. Então ele está falando o seguinte, a quantidade em mols de oxigênio que vai ser consumida para gerar CO2 e água e a quantidade também de mols de CO2 e água que vão ser formadas. É isso. Bem, eu falei para vocês que existe uma lei das proporções, não falei? Então isso aí é básico, a gente precisa lembrar isso. Percebe que tem uma proporção aqui, ó. 1 mol de etanol. Esse número aqui, 1, vocês podem associar isso aí em relação ao número de mols. Beleza? Uhum. Então, 1 mol... Calma aí. 1 mol de etanol gera com 3 mol de oxigênio, produzindo 2 mol de CO2 e 3 mols de água. Beleza? Ele falou que tem 1000 mols de álcool. Então, ele tem 1000. Aí ele pergunta o seguinte, qual a quantidade, aqui olha, que quantidade de matéria em número de mols de oxigênio será consumida e que quantidade de CO2 e água será formada? E isso é regra de 3. Regra de 3 como? Veja, eu sei que 1 mol de CH3, peguei uma caneta muito, CH2OH, produz... Bem, primeiro, precisa reagir com 3 mols de oxigênio. Isso aí eu estou pegando na reação. Ele me falou que eu tenho 1000 mols de etanol. Qual que é a quantidade que eu tenho de oxigênio? Qual que é a quantidade de oxigênio que eu preciso para reagir com esses 1000 mols? Só multiplicar em cruz. 3 vezes 1000, 3000, dividido por 1, 3000 mols de O2. Beleza? Tudo bem aí? Então, perceba o seguinte. Se eu pegar 1000 aqui, 1000 vezes 1 é 1000. Se eu pegar 1000 vezes 3, 3000. Se eu pegar 1000 vezes 2, 2000. E se eu pegar 1000 vezes 3, 3000. Isso são lei das proporções. Ou seja, eu estou começando aqui ó, com 1, eu estou fazendo 1000 vezes 1000. Beleza? Ué, se eu começo aqui com 1, eu preciso de 3. Se eu começo com 1000, eu vou precisar de 3000. E vou gerar 2000 e vou gerar 3000. Beleza? É só fazer... como você chegou naqueles 3.000? Eu faço essa conta. Como que eu vou chegar naquele 2.000? Eu faço essa conta. Beleza? Vou repetir aqui, ó. 1 mol de CH3, CH2OH. Produz 2 mols de CO2. 1000... Faz um favorzinho alguém pra mim. Vê se ele não dá outra caneta pra mim. Pede pra mim, Luiz. Obrigado. 1000 mols
de CH3, CH2OH produz quanto? Percebe, ó? 1000 vezes 2, 2000 dividido por 1, 2000 mols de CO2. Ó. Beleza? Alguma dúvida nisso? Não. Muito bom. Você já só colocou lá a nomenclatura lá do mol lá em cima, né? E pegou ali. Já, aqui ele está trabalhando só com mol. Só com mol. Só que, veja, isso aqui é a maneira mais fácil de você trabalhar. Os exercícios não vêm dessa maneira. Não vêm assim. Então, assim, geralmente, eles vêm com massa, com informações de massa. Então, dá uma olhada ali. Ó. Quanto de massa de gás carbônico... vocês vão ver que eu vou começar cada vez mais a piorar a situação. Quanto de massa de gás carbônico será lançada na atmosfera pela queima de um tanque de álcool de 1000 mols? Ele quer saber a massa de gás carbônico. Veja, ele fala massa, dá número de mols, ele pede massa. Obrigado, viu? Eu vou repetir aqui que o senhor estava fora. Então, aqui é uma relação, essa questão de mol. Só mol aqui, fazendo uma regrinha de 3 em termos de mol. Acontece que eu estava falando para eles que, em geral, não se... os exercícios não vêm simples assim, em relação de mols. É 1000 mols, 1 mol, 2 mol. Não. Geralmente eles vêm complicados, os exercícios. Então eu vou começar a complicar os exercícios, vocês vão perceber. Esse aqui é um exemplo de exercício. Também não é tão difícil assim, não. Quanto de massa de gás carbônico será lançada na atmosfera pela queima de um tanque de álcool de 1000 mols? Perceba, ele ainda está te informando mols. Para facilitar a vida. E isso facilita o seu cálculo. Porque se eu te dou a reação química, você balanceia a equação. Ele te dá, olha, eu tenho 1000 mols de álcool. Eu consigo fazer contas para estabelecer a quantidade de mols de oxigênio que você precisa ter para consumir esses 1000 mols de etanol. Você consegue fazer a conta. E assim consegue também fazer a conta para ver quanto que vai produzir de CO2 e água. Aqui é uma conta que está sendo feita, que é essa conta que eu fiz aqui. Ó. Essa conta. 1 mol de etanol produz 2 mol de CO2. 1000 mols de etanol produz 2000 mols de CO2. Beleza? Mas ele não quer o número de mols de CO2, ele quer a massa. Qual que é a propriedade ou a grandeza que te ajuda a estabelecer uma relação entre mol e massa? Chama-se massa molar das substâncias. Então, como se acha a massa molar de uma substância? Vai na tabela periódica. CO2 tem 1 átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Vamos lá na tabela periódica. Na tabela periódica tem as unidades de massa atômica, que você pode também associar à massa molar do átomo. Então você tem aqui CO2, 1 átomo de carbono, 2 átomos de oxigênio. Carbono, tá ali, ó, massa atômica. 6. Não sei se vocês estão vendo ali, não, massa atômica ali, ó. Não é número atômico, massa atômica. 12,011. Você pegaria, isso daí significa 12 gramas por mol. Beleza? CO2 tem 2 átomos de oxigênio. Massa atômica, 15,99. Então, melhorar aqui, 16. 16, você vai pegar 16 vezes 2, são 16 gramas por mol. Vai somar com o átomo de carbono. A somatória de tudo isso é a massa molar da molécula de CO2. Então, esse número que está aqui, ó, 44,009 gramas por mol, foi obtida como? Simplesmente eu peguei aqui
o 12,011 e somei duas vezes esse 15,999. Ah, mas por que duas vezes? Porque eu tenho 2 átomos de oxigênio. Tudo bem aí? Seu Luiz, entendeu? Tudo bem. Somou. Somei esses duas vezes, números. porque tinha 2 átomos assim. Isso. E é e o resultado dessa conta, vai me dar esse número hoje. Vai me dar esse número aqui, ó. Beleza? Bem, por que eu preciso desse número? Esse número me estabelece uma relação mol por massa. Então, eu consigo estabelecer uma relação. 1 mol de CO2 tem 44 gramas de CO2. Por quê? Porque é esse número. 44,009 gramas por mol. 1 mol de CO2 tem essa massa. 2.000 mols de CO2 tem quanto? Que é o que ele quer. Você vai multiplicar em X e vai achar que são 88 mil gramas ou 88 quilogramas. Difícil isso? Mas não é fácil assim não. Beleza? Não é fácil assim não. Podemos avançar aí? Peraí, Oi. 1.000 mols, falou 1.000 mols, o tanque de álcool de... 55 litros que tem 1.000 mols. 1.000 mols. Tem 7 cabeças. E aí 1.000 mols de álcool. Vezes 44,09. Aqui você tem que usar os 2.000 mols de CO2 porque 1.000 mols de etanol produz 2.000 mols de CO2. E aqui eu uso 2.000 mols e não 1.000 mols. Por quê? Porque ele está perguntando qual que é a massa de gás carbônico que é produzida. Gás carbônico é esse bicho ali, CO2. Então eu preciso achar qual que é a massa de CO2 que está sendo produzida. Então eu acho primeiro o número de mols que está sendo produzido CO2 e aí eu acho a massa. Tudo bem? Ups. Vamos começar a complicar. Vocês estão percebendo que está complicando. É uma relação com volume. Dá uma olhadinha aqui, ó. Que volume... Eu pergunto... Olha só, eu fiz primeiro uma pergunta. Qual que é o número de mols? Qual a massa produzida? Agora, vamos ver o que ele vai pedir. Que volume de gás carbônico, nas condições normais de temperatura e pressão... Qual que é a temperatura normal aqui? E pressão? 1 atm e que temperatura? Na literatura é 25 graus Celsius. Você ia falar. Aqui a temperatura média não é nunca 25 graus Celsius. Não é só, nem no frio fica 25. Mas considere 25 graus Celsius. Será, e não é centígrados, Celsius. Beleza? Centígrados não tem nada a ver com unidade de temperatura. Às vezes a televisão fala errado. Pode dar a risada do repórter. Risada não, né? Que é feio. Mas a hora que ele fala centígrado, tenha certeza que ele está errando. Beleza? E eu também falava a vida inteira centígrado. Não é centígrado, não é unidade. Centígrado é cente. É uma porcentagem que ele está falando. A unidade ou é Fahrenheit, ou é Celsius, Kelvin, Nos Estados Unidos que é Kelvin, né? Fahrenheit. É o Fahrenheit. Quem vai tirar o 2 de você que vai dar no próximo semestre, professor? Joe mesmo. Tá triste já? Não, pelo contrário. Não sei se eu vou ir ou se eu vou tirar. O senhor está fazendo iniciação científica também? Sim, senhora. Tenho 3 possibilidades. Olha lá. Vamos ler de novo. Que volume... Tá interessado? Depois a gente conversa. Que volume de gás carbônico, nas condições normais de temperatura e pressão, será lançado na atmosfera quando houver a queima de 100 litros de álcool. Mudou, né, 1.000? 100 litros. E também não são... Veja, não são 55 litros, não é 1.000 mols. Ele está falando 100 litros. Beleza? E aí ele dá, olha, um valor, densidade do álcool. Percebe o seguinte, você não consegue fazer conta em litros na estequiometria, beleza? Ou melhor, até eu conseguiria, mas você teria que converter tudo. Peraí, vocês não estão vendo nada e não me falam. Eu pensei que estava olhando. Você não consegue fazer conta, ou até conseguiria, mas eu teria que converter todos os valores de massa dessas substâncias que eu precisar em volume.
Eu precisaria ter a densidade de cada um. Cara, é uma doideira. Beleza? Então, assim... E ninguém vai tentar fazer isso com vocês. Em geral, a conta, eles sempre vão tender a fazer vocês fazerem cálculos para chegar em número de mols. Ou massa. Hã? Só no laboratório. Em geral, esses volumes são soluções, não são a substância em si, sabe, fundida. Então, assim, qual que é a ideia aqui? Você tem um volume de álcool. Você tem que converter isso daí em massa e depois em número de mols. Beleza? Massa e de massa para número de mols. Para converter alguma coisa que está em volume, ou seja, que está em unidade de volume para massa, eu preciso usar densidade. Então, isso vocês têm que saber. Tem que saber porque, às vezes, algumas densidades são básicas, como a densidade da água. 1 grama por centímetro cúbico. Ou 1 grama por ml. Às vezes isso aí é no concurso público, tá? No concurso público. E eles esperam que você saiba isso. Então, a densidade da água. Para outra densidade, não, mas da água eles esperam que você saiba. Com a densidade da água, você consegue achar a massa da água. E se você sabe a massa, depois você calcula o número de mols. Aqui é a mesma coisa. Ele te deu a densidade do álcool. Então, eu preciso transformar 100 litros de álcool em massa. Densidade é massa dividido por volume. Então, massa é igual a densidade vezes volume. Eu passei esse volume multiplicando por esse lado aqui. A densidade é 0,8 gramas por ml. O volume é 100 litros. Tá aqui. 100 litros. E isso aqui, ó, foi colocado. Para quê? Para eu mudar esse ml para litro. Então, se vocês não estão entendendo, a conta é essa aqui que está sendo feita aqui. Esse 1 mol dividido por 10 a menos 31 seria a anotação científica de 1000? Exatamente. 1000 é 1 dividido por 1000. Olha só o que eu estou falando aqui para vocês. A densidade, ela é massa por volume. Então, eu posso jogar esse volume para cá e eu vou achar massa e densidade vezes volume. Beleza? A densidade está informando que é 0,8 gramas por ml. E o volume está falando que é 100 litros. Eu não consigo cortar litro com ml. Não consigo. São unidades diferentes. Por isso que eu falo para vocês, usem a unidade. Eu preciso converter, ou eu sei que esse eminho é 10 a menos 3, e aí eu tiro esse eminho aqui e eu coloco assim, ó, 10 a menos 3. Ou se você não sabe isso, você tem que converter esse ml para litro. Beleza? Converter esse ml para litro, você tem que saber, por exemplo, sei lá, 1000 litros, 1 litro de quantos ml tem. Tudo bem? Por quê? Porque eu sei que 1 litro tem 1000 ml. Mas, professor, mas como que eu posso colocar isso? Pode, porque no final das contas, isso aqui você corta, porque 1 litro e 1000 ml é a mesma coisa. Entendeu? 1 litro e 1000 ml, mesma coisa. Então, no final das contas, isso aqui eu poderia cortar. Ah, mas por que você não corta? Porque eu vou cortar isso aqui, ó. ml com ml. E vou cortar litro com litro. Pra quê? Pra sobrar só grama. Por quê? Eu preciso achar massa. Aí eu vou multiplicar 0,8 vezes 1000 vezes 100 vezes 1000. Beleza? Isso aí vai dar um total de 1736. Não. 80.000 gramas ou 80 quilogramas. Beleza? Então aqui eu estou convertendo o quê? Estou convertendo apenas volume em massa. Aí eu preciso dessa massa converter a massa para número de mol. Eu preciso converter essa massa para número de mol. Qual que é a relação que estabelece, ou qual que é a grandeza que me ajuda a estabelecer uma relação entre número de mols e massa?
massa molar. De quem? Da substância. Quem que é a substância que ele está trabalhando ali? Ó? Álcool. Eu preciso achar a massa molar do álcool. A massa molar do álcool, a gente já viu, era 44... Cadê meu filho? Aqui, está 46,0684 gramas em 1 mol. Está aqui, ó. 1 mol de etanol tem 46,068 gramas. Como que você achou isso? Olha só. O etanol é C2H6O. C2H6, porque tem esse hidrogênio, O. Eu vou lá na tabela periódica, acho o valor lá da massa atômica do carbono, que é 12. Então, eu vou pegar 12 vezes 2, mais do hidrogênio, que é 1 vezes 6, mais do oxigênio, 16 vezes 1. A somatória disso vai dar 46,0684 gramas por mol. Beleza? E aí eu vou fazer a conta. 1 mol de etanol tem 46 gramas de etanol. 80 mil gramas. Perceba que eu não estou colocando 80 quilogramas. Sempre a mesma unidade. 80 mil gramas de etanol tem quantos mols? Aí, 1.736. Percebam que eu não consegui chegar na resposta ainda. Porque ele está perguntando o volume de gás. Beleza? Eu não cheguei na resposta ainda. Quer dizer, eu preciso estabelecer uma relação aqui, olha, desses 3.473 mols de CO2, passar esse número de mols para volume. Existe uma equação, antes de eu mostrar ali, existe uma equação que pode ser que vocês, alguns já viram, pode ser que ninguém viu. É uma equação chamada Lei dos Gases Ideais. Já ouviram falar da Lei dos Gases Ideais? Pressão vezes volume é igual ao número de mols constante dos gases vezes temperatura. Essa equação estabelece uma relação que você pode manter uma relação entre número de mols e volume, ou número de mols e pressão. Beleza? Eu achei o número de mols, eu achei isso aqui. Eu sei a temperatura, porque ele falou a questão da temperatura nas condições normais de temperatura e pressão. A temperatura é 25 graus Celsius, a pressão 1 atmosfera. E isso aqui é uma constante. Ou seja, eu vou calcular o volume. Entenderam aí? E isso é para gás. O CO2 é um gás. Entenderam aí? Então, beleza. Vamos ver aqui, ó. Fazer a conta. Aqui, ó. Veja bem, né? O que eu vou fazer aqui? Volume é igual a nRT dividido pela pressão. É isso aí que eu vou fazer aqui. Então você tem, ó, 3.473 mols vezes R, 0,08206 litros atmosfera Kelvin mol. Isso aqui é a unidade, tá? É a unidade da constante. 273,15 Kelvin. Não adianta tu colocares 25 graus Celsius. Por isso que tem que prestar atenção na unidade da constante. Se tivesse aqui graus Celsius, você colocava graus Celsius. Como aqui está Kelvin, você tem que manter a temperatura em Kelvin. Como que faz para baixar a temperatura em Kelvin? Some. Como que faz para baixar a temperatura em Kelvin? Como, gente? Aqui a temperatura que ele deixou 0 graus Celsius. Até parece, né? Não sabe, não? Olha só. Como... Não, não, assim, era a culpa de vocês. A culpa é dos professores que No ensino médio. deram algo.
Na verdade, vocês são vítimas. Então, olha só. Para a gente saber o valor, né, de uma temperatura em Kelvin, você sempre pega a temperatura em graus Celsius e você vai multiplicar, e você vai somar isso aqui, ó, 273,15. Isso aqui vai dar a temperatura em Kelvin. Por que isso? Porque esse valor aqui, ó, é o valor em Kelvin da temperatura 0 graus Celsius. Tudo bem? 0 graus. A 0 graus Celsius. Então, Então, se significa o fosse seguinte, 0 graus Celsius, o valor em Kelvin de 0 graus Celsius é 273,15 Kelvin. Você sabe o que significa isso? Significa que a 0 graus Celsius as moléculas ainda vibram. Porque para a molécula não vibrar, teria que ser 0 Kelvin. E não 0 graus Celsius. Beleza? E tu não vai chegar a 0 graus Kelvin. Sempre vai ser 0,00002 ou 002. Por quê? Porque existe um trem que vocês vão ver comigo no próximo semestre, vão ver mais ainda em fisicoquímica, que chama-se entropia. É muito mais provável que uma molécula vibre do que ela ficar parada. Entendeu? Então, existe uma tendência à desordem. Por isso que existem leis, porque se não tiver lei, tudo é desordem. Nós viveríamos numa bagunça eterna, porque isso é uma probabilidade de sempre acontecer. Entendeu? Sim. É entropia. Vocês entenderam isso? Sim. Então, aqui, veja bem. Mas ali, então, professor, vamos supor que... Se fosse 25 graus Celsius. Isso. Se fosse 25 graus Celsius. Temperatura em Kelvin, 25 mais 273,15. Isso daqui vai ser igual a 298,15 Kelvin. Isso é a temperatura de 25 graus Celsius em Kelvin. Como que tu vai fazer essa conta? Para 25 graus Celsius. Para 25 graus Celsius. Volume vai ser igual ao número de mols. O número de mols, 3.473,1 mol. Vezes a constante, 0,08206 litro atmosfera mol Kelvin vezes temperatura 298,15 Kelvin. Dividir por 1 ATM. E dividido por 1 ATM. Ali está simbolizando como se fosse Então, 0 graus. oi? Não, é porque ele está usando o exemplo de 25. Estou usando 25. Aí o que acontece? Vou cortar. Cortem as unidades. Porque se vocês cortam a unidade, vocês conseguem ver se estão errando ou não. A unidade que tem que sobrar aqui é a unidade de volume. Se não sobrar unidade de volume, vocês estão errando. Ou se sobrar unidade de volume mais alguma outra unidade, vocês estão errando. Então, use a unidade, porque elas vão mostrar para vocês se estão errando. Não use a unidade. Aí vocês têm certeza que erraram. Entendeu? Olha só. Atmosfera corta com atmosfera. Kelvin corta com Kelvin. Mol corta com mol. Vai sobrar litro. Litro é unidade de volume. Aí você vai fazer a conta. Calma aí. Vou fazer a conta aqui. Aí você vai fazer a conta. 3.473,1 vezes 0,08206 vezes 298,15. Isso daqui seria igual, volume 84.973,5 litros. Se precisasse fazer algum tipo de mudança de unidade
de litros para metro cúbico. Quantos metros? 1 metro cúbico tem quantos litros? 1000 litros. 1000 litros. 1 metro cúbico tem 1000 litros. É só você pegar lá, 84,973,5 litros. 1000 litros tem 1 metro cúbico. Corta litro com litro. Vai dividir esse número por 1000. Vai dividir por 1000. 84,973 metros cúbicos. Beleza? Dúvidas? Só dívidas, então. Isso sempre. Então vamos. Nisso que eu falei para vocês, tem alguma dúvida? Agora é só fazer a anotação, porque tá passando tão rápido que... Não, mas vocês têm alguma dúvida nisso? Porque agora eu vou entrar num negócio importante, num conceito importante. O senhor falou sobre mol, massa... Estou falando, mol já tinha falado antes. Eu só fiz uma definição, cálculos estequiométricos baseado no número de mols, baseado em massa e baseado em fazendo cálculos com volume. O que eu vou ter que falar agora para vocês? Numa reação, veja que enquanto eu estou falando aqui com vocês, eu disse assim, olha, você tem 1000 mols de etanol e para reagir esses 1000 mols de etanol vão precisar, a gente fez uma conta, né, aqui atrás, aqui, ó, vão precisar de 2000 mols de CO2. Veja que essa explicação que eu estou dando para vocês é uma explicação considerando que todo reagente vai reagir. Mas, gente, não é sempre isso que acontece. Não é sempre isso que acontece. Por que não é sempre? Porque nem sempre a amostra que você pegou ela é pura. Às vezes ela tem impureza, e a gente vai ver a questão de impureza. Às vezes ela até pode ser pura, mas questões cinéticas não dá para reagir tudo. Então, existe uma limitação para que toda a substância possa reagir. E você precisa achar essa limitação. O que eu estou falando para vocês? Que se num exercício não for dado um dispositivo para que você interprete, presta atenção no que eu estou falando. Se no exercício não tiver um dispositivo que faça vocês interpretarem que toda a massa lá de reagente será consumida, tu tem que fazer um cálculo para ver qual que é o reagente limitante. O que é o reagente limitante? Aquele que está em menor quantidade. Tudo bem? Porque se você tem uma reação que precisa de 2 substâncias, 3 substâncias, e algumas delas vão estar em menor quantidade. Aquelas que estiverem em menor quantidade e que precisarem de maior quantidade para reagir, eu estou falando, aquelas que tiverem uma massa menor, mas que são elas que comandam a reação química, pode ser que aquela massa menor vai te causar problema. Ou seja, eu vou ter excesso de outros. E eu preciso achar quem que está em excesso e quem que está em menor quantidade, que vai ser designado como reagente limitante. Eu encontrando o reagente limitante, as contas que eu fiz com vocês aqui sempre serão feitas com o reagente limitante. Tudo bem aí? Se tu não fizeres isso, tu tem 50% de possibilidade de errar ou de acertar. Porque você dá um chute e você vai fazer a conta ou com o certo ou com o errado. Tem 50%, é vida ou morte. Entendeu? Entenderam o conceito? Na reação química tem 2 tipos. Uma reação que envolva a participação de 2 ou mais substâncias. Se não tiver um dispositivo falando que ou quais, as quantidades dos reagentes vão ser todas consumidas, tu tem que fazer o cálculo para encontrar quem que é o reagente que está em excesso e quem que é o reagente que não está em excesso. Aquele reagente que não está em excesso é esse aí que você vai usar para fazer os cálculos. Fechado aí? Buenas. Vamos sofrer. Vamos sofrer. Olha só o exercício. Qual o volume de água
que vai ser produzido na combustão de 2 kg de etanol com 1 kg de oxigênio. Percebe que ele te está dando primeiro massa. E massa dos dois reagentes. Tu não sabe. Você não pode, assim, vendo... Veja bem, eu tenho 2 kg de etanol, 1 kg de oxigênio. Aí você vai falar, não, professor, 2 kg de etanol é maior que 1 kg de oxigênio. Então, o reagente em excesso é o etanol e o limitante é o oxigênio. Você não pode fazer isso. Tu tem que fazer contas estequiométricas para ver qual que é o reagente. Por que isso? Por causa desses numerinhos aqui. Beleza? Esses numerinhos são importantes. Eles estabelecem proporções. Tudo bem? Então, o que nós vamos fazer? A primeira coisa, transformar essas massas em mols. É a primeira coisa que nós vamos fazer. Bem, vamos transformar então essas massas em mols. Outra coisa, eu preciso fazer uma escolha. Se eu vou fazer a conta com etanol ou com oxigênio. Eu não preciso fazer com os dois. Que conta é essa? Conta para ver quem que é o reagente limitante ou quem que é o reagente limitante ou o reagente em excesso. Então não preciso usar os dois, eu tenho que escolher um. Beleza? Então veja bem o seguinte, aqui está o etanol. Desculpe, o etanol. 1 mol de etanol tem essa massa. Veja que isso aqui é a massa molar do etanol. Deixa eu fechar aqui. Professor, uma reação entre solvente e soluto. Sempre o soluto vai ser, ou nem sempre o soluto vai ser Se, veja bem, se o soluto reagir com o solvente, não é uma solução. Não é. Beleza? Estou falando de reação, de quebra de ligação e formação de outra ligação. Não é de interação. Porque o soluto interage com o solvente. Eu estou falando de reação. Quebra de ligação e formação de outra ligação. Se tiver acontecendo isso, se tiver tendo quebra e formação de ligação entre soluto e reagente, ele não é o soluto e o solvente não é o solvente. Beleza? Vocês entenderam o que ele perguntou? Não. Entenderam? Não. Porque você tem uma solução. Você pega sal na tua casa, coloca na água, o sal não some? A não ser que você colocou muito sal, né? Aí você vai morrer também. Some. Você tem uma solução. Se aquele sal que está lá começar a reagir com a água e virar outra coisa, já não é uma solução aquilo. Aquilo é uma reação química. Beleza? Entenderam aí? Se você pegar etanol e misturar com água, que fica incolor, pode pegar lá etanol com água, fica incolor, de repente fica roxo, já não é soluto e solvente. Aquilo é uma reação química que está acontecendo. Tudo bem? Por exemplo, colocou um anel, acho que foi, não sei se foi, alguém lá de casa fez isso, né? Colocou um anel dentro do sal, né? Não tinha um negócio pra, diz que o sal corrói, né? Aí ele colocou água, sal e colocou o anel pra, tipo, dar uma limpeza, sei lá o quê. Aí colocou dentro do sal. Aí no caso... É uma reação. É uma reação. Ou de oxidação, eletroquímica. Ô professor, a gente fez a titulação, É uma reação. É uma reação. Olha só, na verdade é um deslocamento de equilíbrio, mas é uma reação. Então aqui, veja, 1 mol de etanol produz 46 gramas. 2.000 gramas de etanol representa ou significaria esta quantidade em mols. O que eu estou querendo fazer com essa conta? Só achar o quanto 2 kg de etanol representa em mols. Então, 2.000 gramas ou 1 kg são 43,4 mols de etanol. Beleza? De oxigênio, 1 mol de oxigênio equivale a 31,998 gramas de oxigênio. Professor, onde você pegou esse número? Tem que ir na tabela periódica. Tudo bem? 1.000 gramas de oxigênio, onde você pegou esse 1.000 gramas? Aqui, ó, 1 kg de oxigênio. Esse é o número de massa molar. Esse aqui é a massa molar. Esse. 1.000 gramas de oxigênio equivale a quantos mols? 31,25 mols. Então,
veja que eu vou escolher um ou outro. Eu nem preciso fazer essa transformação para os dois. Eu faço só para aquele que você escolheu. Aí, veja bem. Eu vou fazer a conta aqui, né? Vamos supor que eu escolhi o oxigênio. Vamos supor que eu escolhi o oxigênio. Então, vamos supor que eu escolhi o oxigênio. Eu fiz a conta por oxigênio. Eu não fiz a conta por etanol. Fiz por oxigênio. Então, eu tenho 1.000 gramas de oxigênio, 31,25 mols. Beleza? A equação está aqui, ó. Eu tenho que 1 mol de etanol reage com Gente, está horrível. 3 mols de oxigênio. Beleza? 3 mols de oxigênio. 31,25 mols de oxigênio vão reagir com quantos mols de etanol? Vão reagir. E eu vou colocar um ponto de interrogação porque eu quero saber quantos mols de etanol vão reagir com essa quantidade. Vamos fazer a conta. 31,25 vezes 1 é 31,25. Dividido por 3. 10,42 mols de etanol. Então, veja bem o que eu estou falando. Veja bem o que eu estou falando. Eu estou dizendo que a quantidade de etanol que existe lá no recipiente reage com 10,42 mols. Esse máximo vai ser consumido de oxigênio com essa quantidade de etanol. A pergunta que eu vou falar para vocês agora e que vocês deveriam fazer. Eu tenho essa quantidade lá, eu tenho uma quantidade menor que isso ou eu tenho uma quantidade maior do que isso? Só fazendo a conta. A conta que a gente tem de etanol, fazendo a conta de etanol, cadê o etanol? Ali. Aqui. 43,414 mols. Você tem uma quantidade menor, uma quantidade igual, uma quantidade maior? Maior. Segunda pergunta. Você vai consumir todo o etanol? Não, não vai. Por que não vai? Porque eu tenho 1.000 gramas de oxigênio. 1.000 gramas de oxigênio equivale a 31,25 mols de oxigênio. Beleza? Então teria que mols. 43. Para consumir todo o etanol, são 43,414. Eu precisaria de mais oxigênio. Mais. Beleza? Porque o oxigênio, essa quantidade de 1.000 gramas, eu só consigo 10,42 mols. Mas eu tenho 43,4 mol. Estão entendendo? Vocês entenderam o raciocínio? Ora, quem que está em quantidade maior, quem que está em quantidade menor? Ou seja, qual que é o reagente que está em excesso? Quem está em excesso é o etanol. Quem que é o limitante? Esse aqui é o limitante. Por que que esse aqui é o limitante? Porque ele vai acabar primeiro. Ele vai ser totalmente consumido. O etanol não. Compreenderam aí? Veja que a gente está fazendo conta, mas vocês precisam raciocinar. E isso você não encontra na conta. Você encontra fazendo interpretação da conta. Vocês entenderam a interpretação? Eu vou fazer diferente. Eu vou fazer outro. Em vez de eu pegar fazer a conta com o oxigênio, eu vou fazer com etanol. Beleza? Fazer com etanol, fazer outro raciocínio. É outra conta, outro raciocínio, mas eu tenho que chegar na mesma conclusão, quem que é o reagente limitante. O raciocínio, eu vou usar o outro reagente para ver quem que é o limitante ou não. Então eu não vou olhar o oxigênio. Agora eu vou trabalhar com etanol. Eu sei que 1 mol
de etanol produz. Não. 1 mol de etanol reage com 3 mols de oxigênio. Isso daí está onde? Na equação. Aí eu vou verificar a quantidade de etanol que eu tenho. 43,414 mols de etanol reagem com que quantidade de oxigênio? Essa que é a pergunta, é a mesma coisa. Vão reagir com que quantidade de etanol? Aqui eu mudei agora. Antes eu estava olhando para o oxigênio, vendo quanto de etanol reage com o oxigênio. Agora eu estou olhando para o etanol. Eu tenho 43,414 mols de etanol. Quanto que ele reage, esses 43? Quanto que é preciso de oxigênio para que todo ele seja consumido? Beleza? Vamos fazer a conta. 43,414 vezes 3. 130,2 mols de oxigênio. Veja. Aqui você precisa fazer o raciocínio. Tem que fazer o raciocínio. É aqui, não é ali em cima, é aqui. Eu preciso 130 mols de oxigênio para consumir todo o etanol. Primeira pergunta. Você tem isso? Você tem 130 mols de oxigênio? Não. Você tem 31,25. Então, primeiro, não. Você não tem isso do oxigênio. Se você não tem essa quantidade, segunda pergunta que você vai fazer. Todo etanol vai ser consumido? Não, não vai. Se todo etanol não vai ser consumido, o etanol é um reagente em excesso. E quem que é o limitante? Aquele que vai ser consumido totalmente. Tudo bem? Veja, eu fiz uma análise, ambas as análises são diferentes, você chegou no mesmo resultado. Porque isso que você está fazendo conta para saber quem que é o reagente limitante. E a conta que tu vai fazer depois é com o reagente limitante. Tudo bem? Ô professor, do ácido acético com a água, por exemplo, é uma reação? De dissociação. Que tem uma constante de equilíbrio. Mas não é soluto. É uma reação do soluto com solvente. Mas não é uma reação, veja, é uma reação de dissociação. Não é uma reação como nós estamos querendo, liberando CO2 com mudança de pH. Não é nem mudança de pH, não é uma mudança de coloração, etc. Entendeu? Mas é uma reação. Tudo bem aí, gente? Então vamos lá, vou continuar aqui. Veja, aí a gente. Rapidão, só uma dúvida que eu estava tentando lembrar. Outra vez no slide anterior, o senhor falou que pegou só o oxigênio para fazer a conta, né? No caso, se o senhor pediu para fazer, na prova mais ou menos, para fazer de toda a substância, vamos dizer mais ou menos assim, tem que fazer de um por um? Ou tem... Como assim? Eu não estou entendendo o que você está perguntando. O senhor pegou só o oxigênio para fazer. No final, você acaba tendo, aqui, como ele deu massa dos dois, você acaba tendo que achar um número de mols, porque você veja, eu fiz uma conta em termos de mols. Eu achei 10,4 mols de etanol. Você não consegue fazer uma relação 10 mols com aquela massa de 2 kg. Você tem que transformar os 2 kg para mols. Você entendeu? Então, no final das contas, você acaba tendo que converter para mols. Mas a conta que eu fiz aqui, você não tem que fazer para os dois. Entendi. Você faz para um só. Aí só repete. Não, você não repete. Você não precisaria fazer essas duas contas. Você faz uma só. Porque essa conta, ou a de cima ou a de baixo, elas estão sendo feitas para você achar quem que é o reagente limitante. Ah, tá. Sempre o resultado dela sempre vai... Vai te dar só quem que é o reagente limitante. Porque
Agora que eu vou fazer a conta que eu preciso realmente fazer. Você só mudou a incógnita. Que ali o seu... Exatamente, só. Agora, esse resultado aqui, ou esse resultado aqui, eu não vou usar para nada. A princípio, não vou usar para nada. É só para saber se o reagente... Quem é o reagente limitante? Então, o reagente limitante é oxigênio. E esse aqui é o reagente em excesso. Beleza? Bem, aí, como que eu continuo a fazer a conta? Porque olha o que ele está pedindo para mim, olha. Qual que é o volume ali, ó. Qual é o volume de água que vai ser produzido na combustão de 2 kg de etanol com 1 kg de oxigênio? Ele quer saber de produto. Quantidade de produto que vai ser formado. Veja, você poderia, antes, quando eu estava fazendo a conta para vocês, você poderia fazer ou com o etanol aqui, ou com oxigênio. Agora, porque não foi falado para você que todos os reagentes vão ser consumidos. E você viu que vai ter um reagente especial que vai sobrar. Tu tem que fazer a conta com quem? Com o reagente que não vai sobrar, que é o reagente limitante. Então, a conta, a sequência, veja, eu vou fazer com quem? Com o reagente limitante. Quem é que é o reagente limitante? O oxigênio. Veja que eu não peguei o etanol para fazer a conta. Beleza? E se eu pegar, professor? Se tu pegar, tu tá errando. Porque o limitante é o quê? Porque o reagente limitante é o etanol, é aquele que acaba. Que não está em excesso. O outro... Exatamente. Então, veja. Então, beleza. É o oxigênio que é o limitante. Então, vamos fazer a conta com o limitante. 3 mols de oxigênio produz 3 mols de água. Então, 31,25 mols de oxigênio. Professor, mas de onde você tirou 31,25? Aqui, nessa conta. Eu verifiquei que 1.000 gramas de oxigênio são 31,25 mols. 31,25 mols de oxigênio produz quanto de água? 31,25 mols de água. 3 para 3, 31,25 para 31,25. Regra de 3. Simples. Tudo bem? Aí eu achei o número de mols de água, mas ele não está me perguntando qual que é o número de mols de água. Quer saber o volume. Use a lei dos gases ideais. PV é igual a nRT. Está aqui, ó. Número de mols, 31,25 mols. A constante dos gases reais. A temperatura, aqui eu estava usando 0 graus Celsius, mas poderia ser 25, poderia ser qualquer outro. E divide pela pressão. O resultado vão ser 700 litros. Dúvida? Olha, estequiometria não é difícil. Mas eu vejo os alunos errando por quê? Porque, primeiro, muitas vezes esquecem do reagente limitante. Lembre-se, precisa fazer essa conta. A não ser que tenha uma informação que esteja falando que todos os reagentes serão consumidos. Considere que todos os reagentes serão consumidos. Qual é a quantidade em mols de água que será... Beleza? Se não tiver escrito isso, faça a conta. Para ver quem que é o reagente limitante ou quem que é que está em excesso. Na verdade, o que é difícil nesse trem aí é a interpretação. Porque o cálculo não é difícil. Não, é por isso que eu estou falando. Tem que saber interpretar. Bem, vamos para a impureza. Eu falei para vocês que, em geral, nós temos substâncias que não são puras. Nós tomamos ou ingerimos água e pode pegar a garrafinha da água aí, sabe? Essas garrafas que a gente compra, lá vai ter uma série de íons lá. Mesmo porque se a água fosse pura, se nós ingeríssemos água pura, nós estaríamos retirando muitos minerais do nosso próprio organismo. Mas por que isso? Porque há uma tendência de você ter soluções concentradas. Se você pega uma solução concentrada de um lado e uma solução que não é concentrada do outro lado, os íons que estão aqui nesse lado vai passar para esse lado aqui. Há uma tendência a isso. Se isso aqui é o nosso corpo e isso aqui é a água que está passando para o seu corpo, a tendência é você perder mineral. Qual que é a tendência disso? Vou te dar diarreia. Pode te dar diarreia. Se você tomar água destilada, pode te dar diarreia. Beleza? Não dê água destilada para ninguém. Pode fazer a pessoa passar mal. Vou dar
Porque Beleza? Beleza? por conta das faltas de minerais na água. Sim, porque você vai começar, sabe, você perde, a tendência é que você possa, por falta de minerais, começar a te dar uns revertérios. A gente bebe água. Pode te dar problema intestinal, pode te dar, se for muito sério, pode dar problema. Se for muito sério, pode te dar um problema de choque, um problema de choque. Não é de choque elétrico, e nem de choque e nem de choque psicológico, é choque do seu corpo. Você começa a entrar em choque, suas reações químicas começam a não acontecer. Aquele que ele fala que é o séptico? Não é séptico, o seu organismo começa, sabe, ele começa a parar. Mas não é uma questão de sepse, porque sepse é uma questão de infecção. Que você começa a ter infecção generalizada. Não é um problema de reações bioquímicas do seu organismo que começa a parar. Aí você começa a entrar em choque. Os nossos minerais é pra água, né? E aí, Não entendi. nossos minerais Vai embora. Vai indo embora. Vai pelo xixi. Tudo bem? Eu vi um assunto que fala que o nosso corpo ele funciona como, por exemplo, falta água, ele tenta funcionar de outras formas. E se isso chega a esgotar igual quando uma pessoa passa muito tempo sem beber água, por exemplo, perdi na floresta, algo do tipo, ele começa a perder os minerais. É justamente isso que acontece, né? Minerais, e tem coisas piores ainda. Porque quando você expele, né, você faz xixi, o seu xixi está carregado, não somente, está carregado de muitas impurezas. Tudo que a gente come, todos os medicamentos que a gente toma, sofre reações bioquímicas no nosso corpo, reações de biotransformação. Nós ingerimos os alimentos, muitas coisas que tem nos alimentos não são solúveis em água, outros são. Aquilo que não é solúvel em água, ele sofre biotransformações para ficar mais solúvel. E o que sobra, muitas coisas que sobram, aquilo que vai ficar solúvel vai embora no xixi. Aquilo que sobra, que não é solúvel, geralmente são impurezas que são eliminadas também, ou pelas fezes ou pelo xixi. Se você não tem muita água, tu concentras muito xixi. E se você não consegue fazer xixi porque não tem água, isso começa a concentrar onde? No seu rim. Começa a concentrar na onde? No seu sangue. E aí, se o rim não funciona direito, se não faz xixi, o que você vai ter que fazer? Hemodiálise, porque você precisa eliminar essas impurezas. Dá pau. Sério. São várias outras coisas que afetam o nosso Dá pau. Aí tem que passar no filtro para purificar o sangue. Principalmente o problema é sanguíneo. Tudo bem? Uhum. Bem, impurezas. Se tem impurezas, eu preciso... Veja, essa conta aqui, ó, que está aqui em cima, é uma conta entre o etanol aqui e o oxigênio. Se o etanol tem outra substância, essa outra substância não vai entrar na conta. Conclusão, as impurezas eu preciso de retirá-las. Eu não posso usá-las para fazer a conta. Então, se tiver alguma informação de impureza, tu tem que descontar a massa da impureza. Tudo bem? Compreenderam? Então, vamos fazer pior agora. Vamos lá. A hematita, falando sobre impurezas. A hematita, que é o óxido de ferro 3, F2O3, é o principal minério do qual se extrai o ferro. No Brasil, a hematita explorada apresenta teor de pelo menos 85%. Quando ele fala que tem um teor de 85%, significa que ele tem 15% de impureza. Beleza? Considerando que um depósito de hematita em Minas Gerais, onde o Sr. Luiz trabalhou, contém um teor de 85%, qual a quantidade máxima de ferro que pode ser obtida a partir de 1 tonelada desse minério? Aí você vai falar assim, bem, primeira coisa, qual que é a reação química? Se não der, eu dou a reação química, e num concurso público, geralmente se dá, a não ser que o concurso público já preveja que você precisa saber tudo sobre a produção de ferro. Aí ele não tem necessidade de dar, aí teria que se decorar a reação. Mais uma prova é dado a reação. A reação de geração do ferro é essa aqui, é hematita mais monóxido de carbono
Gera ferro e CO2. Beleza? Então a reação é esta. Segundo, lembra, tem a reação. Não vá achando que a reação que vão te dar é uma reação que está balanceada. Ela não vai estar balanceada. Portanto, sabendo que a reação não vai estar balanceada, vocês precisam fazer o quê? Balancear elas, verificar se está balanceado. Porque senão vai dar pau. Então, vem a reação química, vem a equação química, balanceia a equação. Aqui está balanceada a equação. Beleza? Bem, se está balanceada a equação química, então nós vamos ter que fazer as contas agora. Vai fazer a conta, ele fala que tem 1.000 toneladas. 1 tonelada é 1.000 quilos, ou quilogramas. Ele está falando 1 tonelada, eu tenho 1.000 quilogramas, né? Eu tenho, primeira coisa, converter esse 1.000 quilogramas. Olha o raciocínio errado que eu vou fazer. Eu tenho 1.000 gramas, ou seja, 1.000 quilogramas. Aí vai o cidadão, não vê que tem impureza, converte 1.000 quilogramas em mols do quê? De Fe2O3. Vai se estrupiar. Vai se estrupiar, porque ele está desconsiderando que naquela massa de 1.000 tem impureza. Então a primeira coisa, tu tem que achar realmente a massa da hematita. E é essa massa que tu vai ter que fazer a conta. Beleza? Então veja bem. 1.000 quilogramas, que é 1 tonelada de hematita, mais impureza. Então 1.000 quilogramas tem a hematita e mais a impureza. Beleza? Isso equivale a 100% do sólido, que é a hematita mais a impureza. 85% do sólido, que é só a hematita, tem que massa? 850 quilogramas. Então, eu vou fazer a conta, considerando o quê? As 850 quilogramas da hematita. Tudo bem aí? E não 1.000 gramas. Compreenderam? Que no caso é os 85%. Que é 85%. Bem, depois, agora eu vou converter esses 850 gramas de hematita em mols. O professor, como eu vou fazer isso? Acha a massa molar da hematita. Massa molar da hematita você vai fazer como? Pega a massa atômica do ferro, multiplica 2 vezes, mais a massa atômica do oxigênio, multiplica 3 vezes, soma tudo, você vai achar essa massa. Tudo bem? Essa massa estabelece uma relação gramas com mol. 159,6 gramas de hematita equivale a 1 mol de hematita. 850, veja bem como eu estou colocando aqui, porque tem aluno que erra também. Ele escreve o seguinte, ele coloca assim, 850 quilogramas, e coloca aqui assim, 850 quilogramas. Quilograma não é a mesma coisa que grama. E aí ele faz a conta com 850, dá pau. Tem que ser a mesma unidade. 850 mil gramas, tá vendo que sumiu o quilograma? 850 mil gramas equivale a quantos mols? 5.323 mols de hematita. Pronto. Agora eu vou fazer o que? A conta. 1 mol de hematita produz 2 mols de ferro. Tá aqui, ó. 1 mol de hematita produz 2 mols de ferro. 5.000 e tantos mols de hematita produz quantos mols de ferro? 10.643 mols de ferro. Ele não está me perguntando mols de ferro. Ele quer saber a massa de ferro. Qual que é a propriedade que estabelece uma relação massa e mol? Massa molar. Você vai pegar o quê? A massa molar de quem? Do ferro. A massa molar do ferro é 55,845. Vamos lá ver se é isso mesmo. Ferro. Olha ali, ó. 55845. Dá para enxergar ali? Aqui está no fundo, acho que não vai conseguir. Dá, vocês conseguem estar no fundo aí, conseguem enxergar aqui, ó? Conseguem enxergar? Bem, 55,845 gramas de ferro equivale a 1 mol de ferro. 10.646 mols de ferro equivale a que massa?
594,5 quilogramas. Aqui eu já deixei em quilogramas. Mas seria 594.500 gramas de ferro. Percebe que você está partindo de 850 quilogramas de sólido para obter 594 gramas de ferro. Tudo bem? Tudo jóia, gente? No caso, esse já está purificado. Aqui é só ferro. Essa massa então que a gente perde a impureza também ou não? Não, boa pergunta. Você colocou, no final das contas, você não separa a impureza do ferro. A impureza está lá. Essa impureza pode atrapalhar na reação química e me gera subprodutos. Os subprodutos da produção de ferro chama escória. Um deles chama escória. Um deles. E aí você vai fazer o quê? Aí a indústria lá faz o que ela usa para outras coisas. Beleza? Acho que não vão fazer isso porque é de ferro. Entendeu? Um dia vão achar. Vocês então usaram para fazer as próprias escórias. Tudo bem, gente? Vamos piorar. Nossa Senhora. Porque depois nós vamos misturar tudo isso, tá? Rendimento de reação é um outro fator importante. Veja que eu parti de 1.000 gramas, que não tem 1.000 gramas de material que reage, tinha 850. No final, eu não produzi 850. Eu produzi 500 e tantos gramas. Então, assim, eu preciso saber fazer cálculo de rendimento reacional. Como que a gente faz cálculo de rendimento reacional, o percentual de rendimento? Eu pego o rendimento real e divido pelo rendimento teórico. O que é o rendimento real? O rendimento real é aquilo que se obtém na prática, no experimento. Mas por que eu não obtenho aquilo que era para obter? Porque eu tenho impureza, porque a impureza me causa problema na reação, pode ser até por causa de questões de temperatura. Tudo bem? E o rendimento teórico é aquele que a gente calcula, faz o cálculo manual, estequiométrico. Então veja bem o seguinte, aqui eu estou falando para você o seguinte, nós saímos de 850 quilogramas de hematite e produzimos 594 gramas de ferro. Isso, se nós conseguíssemos sair de 850 quilogramas de hematita e gerar 500, no final nós gerássemos 594,5 kg de ferro, eu teria uma reação cujo rendimento é 100%. Tudo bem? Se eu não obtiver 594, obtiver menos, que em geral a gente sempre obtém menos, o rendimento da reação já não vai ser 100%, vai ser menos. E sempre é uma perda. Por que tem perdas? Por causa das impurezas, por questões termodinâmicas, questões cinéticas. Tudo bem? Entenderam? Então, se a gente fez conta estequiométrica e ela me dá uma quantidade de massa de produto, e se no real, não na conta, no real, você fez no laboratório, deu a quantidade que você calculou, então você tem uma reação que é 100% de rendimento. A última aula foi um pouco sobre isso, que a professora deu uma inicial que era 0,1 e no final a nossa deu 3, pouco, não foi? Mais ou menos. Era 1 mol, a gente achou 3. 3. Era mais. De HCl? É porque fizeram... diluíram, não foi o HCl? Diluíram para 1 mol. Só que aí no final das nossas contas, ele estava em 3 mol. Estava 0,3? 0,3. Na verdade, eu até conversar com ela por isso. Tá. Que a gente ia fazer Entendi. titulação. Titulação. Compreenderam o que eu disse? Então vamos fazer aqui uma conta do rendimento. Porque rendimento, então, é pegar o rendimento real e dividir pelo teórico. O real é o experimental. O teórico é o que você calculou. Então vamos lá aqui. A reação de decomposição do carbonato de cálcio, 90% de pureza. Então veja, quando você sabe
que tem que levar em consideração a questão de impureza? Quando o cara falar a porcentagem de pureza. Se ele não falar, é 100%. Se ele não falar, é 100%. Tudo bem? A reação de decomposição do carbonato de cálcio, 90% de impureza, para formar óxido de cálcio e CO2, foi realizada com rendimento de 95%. Ele está dando já o rendimento. Qual é a massa de óxido de cálcio obtida pela decomposição de 5 gramas do mesmo carbonato de cálcio? Ele te dá a impureza, ele te dá o rendimento, ele te dá a impureza, ele te dá o valor de quanto, te dá o valor de quanto ele partiu do reagente e ele pede a massa do produto. Dá para você calcular. Então, veja bem o seguinte. Professor, no caso, o que esse rendimento influencia aí? Se a gente vai precisar também para saúde, Não entendi. o rendimento ele influencia no quê? Em algum momento a gente vai Porque, veja bem, ele influencia principalmente na questão, primeiro, econômica. Porque se você tem uma reação cujo o custo, veja bem, você tem uma reação cujo rendimento é baixo, o preço dessa reação é muito caro. É muito caro, aliás. Se o preço é muito caro, de duas uma, ou você produz e cobra do cliente, ou você procura uma outra rota, vai ser mais barato, porque ninguém vai conseguir pagar o seu produto. Tu vai falir. Entendeu? A fibra não pode ficar gastando ou utilizando de reações cujo preço final é muito caro, senão ela não consegue vender. Então ela tem que trabalhar com uma reação química que é barata para ganhar o quê? Lucro. Lucro. Se o custo de produção é $1 por quilo, por que ela vai procurar uma reação química cujo custo é $100 por quilo? Ela quer 1 quilo, ela quer 1 grama. Por que 1 grama? Porque ela vai vender a 100 gramas, a $100 por quilo. Ela quer ganhar 99. Beleza? Qualquer um aqui, ué. Fazer bolo é uma reação química. Se produzir um bolo fica muito caro, tu não vai vender o bolo. Eu parei de produzir pastel porque o trigo foi para 5, 60. Então, fazer bolo é uma reação química, fazer pastel também é uma reação química. Beleza? Esse é o rendimento. Qual que é o rendimento do bolo? Você, quando prepara um bolo, 100% daquilo que você usou para fazer o bolo, 100% está no bolo? Claro que não. Fica a sobra de material na hora que você bate, fica a sobra de material lá nas hastes da batedeira. Às vezes transborda, você coloca numa forma que às vezes transborda, que é pequena. Às vezes você queima o fundo, você corta o fundo e você vai colocar isso daí tudo no preço. Tem criança que vai lá e mete a mão no... Você vai fazer tudo isso no preço. É a mesma coisa no reação. Então, o rendimento reação, pode ter certeza que quem trabalha com comida, ele calcula. Ele faz um cálculo de valor, ele está calculando o rendimento lá. Aliás, quem faz empreendedorismo, na realidade, vai para lá para poder aprender a calcular centavos. Senão, porque é o seguinte, ninguém vai produzir algo. Quer dizer, eu penso que não, né? A não ser que seja uma instituição filantrópica. Ninguém vai produzir algo cujo preço que você vai ganhar naquilo é zero. Pensa bem, você vai trabalhar, você vai gastar tudo bem. Nem sei como você vai ganhar dinheiro. Pensa bem. Não tem como. Mas para essa questão do rendimento, né, para ver a viabilidade da reação. Sim. Então veja bem o seguinte. Levantei para fazer, não fiz. O professor parou de gravar. Terminou? Não, claro que não. Ah, sensacional. Calma, que. Parou de transmitir. O computador quer trabalhar amanhã. Não quer não. Hoje é sexta-feira, você não tem plano de aula.
Larissa, desse tamanho aqui, por dentro, eu não sei quantas gramas que isso aqui dá. Mas não é muito, tipo 400, 600 gramas, 390 gramas de cebola. R$37. Tô devendo pro camarada do Eu falei, nossa, cara, não, eu tô falando, o leite, já 15 dias, olha só, porque eu pagava, eu cheguei aqui pagando R$5 quando eu voltei de São Paulo pra cá. Na semana que eu comprei, a caixa de leite. Vamos lá. Olha só. A reação é essa aqui, ó. Carbonato de cálcio gera óxido de cálcio mais CO2. Ele te deu uma informação aqui. Ele falou que você tem 90%, os dados que ele tem. Ele tem 90% de pureza. Esse 90% de pureza é do carbonato de cálcio. Beleza? Isso aqui é do carbonato de cálcio. E ele te deu que o rendimento da reação é 95%. E ainda falou, ele quer saber qual que é a massa que se produz disso, sabendo pela decomposição de 5 gramas de carbonato de cálcio. Então, a primeira coisa é o seguinte, 5 gramas de carbonato de cálcio, lembrando, ele está falando que é 90% de pureza. Para fazer essa reação química, tu tem que fazer com quem? Com o carbonato de cálcio puro. 5 gramas, a primeira coisa é o seguinte, 5 gramas equivale ao seguinte, ao carbonato de cálcio mais a impureza. Beleza? E isso aqui equivale a 100% da massa que você tem. Mas eu preciso de 90% dessa massa. Por quê? Porque é os 90% que eu vou conseguir trabalhar, que é realmente o carbonato de cálcio. X. Vamos fazer essa conta. 90. Aos que estão nos assistindo, desculpe que vai aparecer sempre eu, né? Aqui, né? Mas fazer o quê? É a vida. Desculpe aí, vocês que estão vendo a perna, depois veio outras coisas aí. Desculpe aí. Dividido por 100. 4,5 gramas de carbonato de cálcio. Ai, meu pai é. Beleza? Entenderam aí? Você que fez a gente. Ué, tô mentindo? Tu fica aqui, mostra a poupança. Mostra... Mas não tá vendo nada. 4,5 gramas. Beleza? Então eu tenho que fazer conta com isso. Aí, o que eu vou fazer na sequência? Preciso transformar, fazer conta com mols. É a primeira coisa que eu preciso fazer. Bem, então vamos converter essa massa em mol. 1 mol de CaCO3, qual que é a quantidade em massa de 1 mol disso? Acha a massa molar disso. Vai lá na tabela periódica, pega lá a massa atômica de cálcio, pega a massa atômica do carbono, pega a massa do oxigênio, multiplica a massa do oxigênio 3 vezes, soma tudo isso, e isso vai dar 100,086 gramas de CaCO3. A massa do cálcio é 40 e pouco. Hã? A massa do cálcio é 40 e pouco. Cara, eu não lembro de cabeça. Que é a massa molar. Isso aqui é a massa molar do carbonato de cálcio. Não é do cálcio. Beleza? Professor, Aí- você pergunta, onde você tirou aquele 4,5? É o resultado da conta. 90 vezes 5 dividido por 100. Só se eu errei. Não,
Não, eu não fiz a conta não, eu só queria saber de onde saiu. Não, mas eu preciso saber, eu tenho que repetir o Carbonato de cálcio. 4 vezes. É isso. Hã? É o carbonato de cálcio puro. É, os 4,5 gramas é o carbonato de cálcio puro. Entendi. Aí, veja, eu preciso saber esses 4,5 gramas de carbonato de cálcio, quanto mols ele equivale. Veja bem que isso aqui uma regra de 3. Eu vejo que eu não estou fazendo, mas você tem que multiplicar em cruz aqui. Você multiplica esse 1 com 4,5, vai ser 4,5, dividido por 100,086. Beleza? Mas se o mol vale 6,1, 6 vezes 10 elevado a 23, de cálcio, Carbonato de cálcio. de carbonato de cálcio, Mas isso é moléculas, não é mol. assim, Isso é moléculas. né? Equivale a 6,023 moléculas. Poderia calcular também a quantidade de moléculas. Mas aqui não vem em questão a quantidade de moléculas. Aí não vai dar. A não ser que ele perguntasse pra gente, não é? Perguntasse qual é o número de moléculas. Aí tudo bem, aí a gente teria que usar. Porque ele tem que calcular então a massa. Isso, você entendeu? Entendeu? Isso aqui é a quantidade de mols. Acabou aqui? Não. Essa é a quantidade de mols teórica que seria produzido. Beleza? Aí, olha o que ele está perguntando. Ó. Qual é a massa de CaO obtida pela decomposição de 5 gramas? Ele está querendo que a gente faça que conta. Ele quer que a gente calcule a massa real, a massa experimental. Que é do carbono e oxigênio. Por... Não entendi. Não. Esse é CN, ó. CaCO3? Não, o CO3. CO3 não é carbono? É. Então, carbono e oxigênio. É. Que é isso que ele está pedindo? Não, ele está pedindo de tudo isso. Ele. Desculpa. Ele está pedindo isso aqui, ó. Disso. Ah, de oxigênio. Ele está pedindo disso. A gente, calma aí, que a gente vai continuar o. Não acabou ainda não. Calma, a gente tá no início. Isso aqui vocês entenderam? Desconfio. Não, tudo bem. Então. Aí, essa quantidade de mols é a quantidade de mols que nós temos do reagente. Beleza? Ele não está querendo saber a quantidade de carbonato de cálcio, ele está querendo saber a quantidade de óxido de cálcio. Então, eu preciso saber agora a quantidade de óxido de cálcio que eu consigo obter a partir dessa quantidade aqui. Tudo bem aí? Então vamos olhar na reação ali, ó. Usando esse valor de 3 aí, ele tem o 3 no final? É porque o 3 é Não, mas o 3 tem no oxigênio, dona Edna. Ah, tá certo. Aonde? Não, Que não, 3? Tem oxigênio. Do CO3 É o CO3, mas faz parte da reação, dona Edna. Eu não entendi. Ela tá nada. confundida aqui, ó. Não, Carbonato não. de Entende? CO3, professor. Não. Não é porque lá só tem um oxigênio. Aqui é cálcio com oxigênio só. É só um cálcio e oxigênio. Não tem carbono. Sim. Não é erro não, é outra substância. Não, eu sei, eu tô ligado. Aí, olha só. O que a gente tem que fazer a conta aqui? Até aqui eu só calculei a massa do carbonato de cálcio a massa de carbonato de cálcio que estava de fato reagindo, e essa massa que de fato estava reagindo, a quantidade de mols que ela representa. Beleza? Agora eu preciso saber essa massa aqui vai me gerar que massa do óxido de cálcio. Massa ou número de mols que vai me produzir. Então, olha para a reação ali, ó. 1 mol de carbonato de cálcio gera quantos mol de óxido de cálcio? Pela reação química. 1 mol. Muito bem. 1 mol de óxido de cálcio. Está aqui, ó. 1 mol disso gera 1 mol disso, 1 mol disso. Beleza? Aí eu estou querendo achar esse número de mols. 0,04496 mol de carbonato de cálcio vai produzir quanto de CO? 0,00. É. 0,04496 mol de CaO.
Tudo bem? Acabou o exercício? Não. Porque essa massa, ele não quer essa massa, ele quer a massa que você obtém experimentalmente. Essa massa não é a massa experimental. Ele quer a massa experimental. Agora a gente vai fazer a conta da massa experimental. Massa, veja bem, a porcentagem de rendimento é igual a massa. Tudo bem. É igual a massa experimental dividido pela massa teórica. Beleza? Eu posso, inclusive, fazer a conta. Usando o número de mols e converter depois em massa. Poderia fazer também. Em vez de colocar massa, colocar número de mols. Eu coloco aqui número de mols teórico, que é aquele que eu calculei. 95%, mas já que está como massa, vou seguir a sequência. Eu vou converter aquele mol de óxido de cálcio em massa. Beleza? De algum jeito eu vou ter que colocar massa mesmo. Então, veja, eu tenho como achar esse valor aqui. Como? A partir desse valor aqui, ó. Beleza? Eu preciso da massa, eu preciso da massa molecular, massa molar, na verdade, do óxido de cálcio. Beleza? A massa. Tá aqui a massa dele, ó. 56,077 gramas. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou converter aquela quantidade em mols de óxido de cálcio em massa de óxido de cálcio. 1 mol de óxido de cálcio equivale a 56,077 gramas de óxido de cálcio. Onde que eu obtive isso? Na tabela periódica. Aqui é a quantidade de mols, 0,04496 mol de óxido de cálcio. Equivale a que massa de óxido de cálcio? A que massa? 0,04496 vezes 56,077. 2,52 gramas de CaO. Veja bem, isso aqui, ó, é a massa teórica. Beleza? Então, olha só, ele falou que o rendimento da reação era 95%. 95%. Beleza? Isso aqui pega a massa teórica, 2,52 gramas. Eu vou calcular a massa experimental. Entenderam aí? Aí, 2 vezes 0,95. Peraí, professor. Hã? Esse 2, tanto. Daqui, ó. Ah, tá. Não, tá certo. A massa experimental de quem? Do óxido de cálcio vai ser igual a 2,395 gramas. Isso aqui é o que você vai obter na reação. Entenderam aí? Hã? Vocês entenderam? Não, professor. O professor fez aqui. Simplesmente fiz aqui, ó. Passei para cá multiplicando. Ah, tá. E esse 95, o pessoal tem que tomar cuidado, é o seguinte, fazer um recorte aqui, ó. 95% é igual a 0,95. Sim. Beleza? Então você pega 0,95 e multiplica esse número aqui para dar isso aqui, ó. Se tu pegar 95 ele vai tirar e multiplicar por 2,52, não vai dar essa conta. Beleza? Por isso que tem que converter as unidades para multiplicar as mesmas unidades. Sim. Tudo bem, gente? Estão sabendo tudo já, né? Agora estudar, né? Olha só, acabou. Acabou? Acabou. Acabou o quê? Então, acabou.